Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jean Arouque e eu sou professor de Economia e Finanças aqui do Instituto de Finanças. Hoje nós vamos falar sobre o IPCA e a inflação. Mas antes de começar, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Isso vai nos ajudar bastante, além de nos dar um grande incentivo para continuar gravando conteúdo de qualidade para você. Então, o que todo mundo se pergunta, o que é inflação? Eu vou responder aqui rapidamente para você. A inflação, ela vai medir o poder de compra do nosso dinheiro. Ou seja, quando a inflação está elevada, o nosso dinheiro perde poder de compra. Quando a inflação está baixa, o nosso dinheiro ganha poder de compra. E você pode estar se perguntando, o que é o poder de compra? O poder de compra é aquela quantidade de mercadoria que você consegue comprar com o seu dinheiro, com o seu salário, por exemplo. Então, quando a gente tem uma inflação elevada e nós vamos lá no supermercado fazer compras, a gente não consegue trazer tantos itens assim, tantas mercadorias. Agora, quando a inflação está baixa e a gente vai no supermercado, a gente consegue trazer muito mais mercadoria do que anteriormente, certo? Então, a inflação ela vai ser um índice de grande interesse, tanto para o público em geral, né, para as pessoas de uma forma geral, quanto para o governo para formular suas políticas econômicas. E a inflação, ela é medida aqui no Brasil pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice, ele é calculado pelo IBGE e o governo vai utilizá-lo para formular lá suas políticas públicas, correto? Então, quando o governo pega o IPCA, ele estipula basicamente 3 fatores que são importantes. Primeiro, o controle da nossa inflação é feita por bandas de inflação. Então a gente tem o limite superior, que é dado por essa linha tracejada, como você pode ver aqui no gráfico, e a gente tem o limite inferior, que é dado por essa linha tracejada aqui, que você pode ver, certo? E além dessas duas linhas, nós temos a meta inflacionária, que é dada por essa linha contínua, que você pode ver aí no gráfico. Então, como é que funciona esse controle de inflação dado pelo governo? A inflação ela pode circular livremente dentro desse intervalo aí que é dado pelo limite superior e limite inferior. Mas, obviamente, o ideal é que ela fique muito próximo da meta, que é a linha central contínua, certo? Então, se a gente for analisar os dados históricos de inflação, aqui você pode ver no gráfico que ele vem de novembro de 2009 até novembro de 2019, certo? Que é o mês atual, a gente consegue ver claramente que do início até ali mais ou menos 2013, a nossa inflação ela estava bem controlada, com exceção de alguns picozinhos, né, como aqui, mais ou menos em novembro de 2011, e aqui um pouquinho entre 2012 e 2013, mas a gente vê que ela está bem controlada. Em alguns momentos ela até chega bem próximo da meta, mas em nenhum momento ela fica abaixo da meta inflacionária, né, que é essa linha contínua central. Por que em nenhum momento ela fica abaixo dessa linha? Porque nesse período, nesse intervalo de anos, o Brasil vinha crescendo. O Brasil estava em pleno crescimento econômico e o crescimento econômico é um fator que impacta na inflação. E é fácil da gente entender essa relação. Quando o país está crescendo, a quantidade de negócios, a demanda por dinheiro é muito maior, né? As empresas estão investindo, estão contratando mais pessoas, as pessoas estão recebendo salário, estão gastando mais. Então isso naturalmente impacta na inflação, fazendo com que ela se eleve. Mas aí o governo vem com as suas políticas econômicas para fazer com que ela não se eleve tanto assim. E a política econômica que o governo utiliza é lá a taxa Selic, que a gente aprendeu, né, um pouquinho sobre ela no vídeo passado. Quando a inflação está muito elevada, o governo aumenta ali a taxa Selic para tentar controlar a inflação, né, trazendo ela para o centro desse intervalo, né, entre o limite inferior e o limite superior, certo? Então, se a gente for continuar analisando aqui, a partir de 2014 a gente vê que ela deu um salto, ó, ela saiu ali estourou o limite superior e deu um salto muito grande. Ela chegou no máximo de 10,71% ao ano, ali mais ou menos em novembro de 2015. Nesse período, você deve lembrar
que foi justamente o período ali de crise política que a gente teve, né? A troca do governo, foi o período do impeachment, certo? Obviamente, a crise política, ela contaminou a economia brasileira, fazendo com que a gente também entrasse numa crise econômica muito forte, né? Uma crise bem acentuada naquele período. E, obviamente, os índices econômicos, eles acabaram tendo reflexo dessa crise. Um deles foi a inflação, que ficou muito elevada. Então, a gente pode ver que, naturalmente, a nossa inflação ela já é um pouquinho mais alta, né? Sempre ali acima da meta. E num período de crise muito acentuado, esse impacto na inflação é muito forte, certo? A gente chegou lá a mais de 10% nesse período. Depois do período do impeachment, certo? A política nacional ela se reorganizou, né? Os ânimos se acalmaram ali, houve um pacto entre os atores políticos e com isso a crise foi diminuindo, mas a gente foi caminhando para um momento de recessão, ó, e a inflação ela vai capturar esse momento de recessão. Então a gente pode ver que de 2015 até 2007 a gente entra em recessão, sendo que em 2007 foi o menor índice inflacionário que a gente teve, né, dentro desse intervalo histórico que eu estou mostrando para vocês. O que isso acontece? A recessão, quando há uma recessão, há uma coisa que a gente chama na economia de expectativa negativa em relação aos acontecimentos futuros. O que significa isso? É basicamente assim, as empresas e as pessoas, de uma forma geral, elas ficam preocupadas com o que pode acontecer com a economia. E por conta dessa preocupação, eles guardam dinheiro. Então, por exemplo, você não sabe o que vai acontecer com a economia, não sabe se vai manter o seu emprego, então naturalmente você deixa de consumir, deixa de gastar, começa a guardar dinheiro. A mesma coisa acontece com as empresas. Eles não sabem o que vai acontecer com a economia, então eles deixam de fazer investimentos, né? E com essa falta de investimento, eles não contratam novos funcionários, né? A quantidade de renda na economia acaba diminuindo e assim o país entra numa recessão, correto? E conforme o tempo foi passando, né? A gente teve a saída lá do presidente interino, tivemos uma nova eleição e isso melhorou um pouco essa expectativa em relação ao futuro e a economia começou a crescer lentamente, mas a gente ainda está numa recessão. Então a gente consegue ver, ó, que a inflação ela vem muito baixa. Se a gente for pegar o patamar atual dela, de hoje, né, desse mês, ele está em 2,89%, que está bem abaixo da meta inflacionária, que é de 4,25%, certo? Por isso que a nossa taxa Selic vem reduzindo cada vez mais, tanto que a gente chegou no menor patamar histórico, que é de 5%. A inflação está caindo, a Selic tem que cair também para tentar jogar essa inflação mais para cima. Então, o que acontece? A inflação muito baixa não é interessante para o governo, porque isso é um sinal de desaquecimento da economia. Então o governo ele faz lá a política econômica para tentar aumentar a inflação novamente, que justamente vai mostrar para ele que a economia está se reaquecendo, está voltando a crescer. Então o governo, nesse caso, ele vai fazer de tudo para aumentar a inflação. Obviamente ele não vai querer que a inflação passe do limite máximo, mas ele vai querer aumentar ali pelo menos acima, né, da meta inflacionária, que é de 4,25. Isso já está de bom tamanho, já quer dizer que a inflação ela está ali na meta, né? Ela é uma inflação boa, que vai permitir o crescimento econômico, correto? E o que acontece com essa inflação? Ela tem algumas repercussões. Uma delas é que a Caixa, né, Econômica Federal, que é um banco que é líder em financiamento imobiliário, começou a utilizar esse índice IPCA como taxa de referência para os financiamentos imobiliários. E aí você pode se perguntar, tá, isso é bom ou é ruim? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que acontece, certo? Então, eu fiz aqui uma tabelinha de Excel muito simples, para que a gente consiga verificar. Como é que funciona o financiamento imobiliário aqui no Brasil? Antigamente, ele tinha uma taxa fixa e era referenciado pela taxa TR. A taxa TR é uma taxa de referência da economia, onde leva em consideração ali mais ou menos os juros básicos que são pagos pelos CDBs, certo? Aí se calcula uma outra taxa, que é a TBF, não vale a pena falar dela aqui, e a partir do cálculo da TBF a gente consegue calcular a TR, tá? E
agora a Caixa ela começou a colocar o IPCA. Então, como é que vai funcionar o financiamento imobiliário? Você tem duas opções de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Uma é utilizando a taxa TR, que muda mensalmente, mais uma taxa fixa, que está no valor de 8,25%. Isso daqui é efetivo, tá? Todas as duas são efetivas. E tem uma outra opção de financiamento imobiliário, que é utilizando o IPCA corrente, que muda também mensalmente, né? O IBGE todo mês calcula o IPCA do Brasil, mais uma taxa fixa de 4,75%, que também é efetivo, tá? Então, vamos fazer aqui uma simulação. Você, no caso, comprando um imóvel de 150 mil reais e pagando 30 anos, né? Parcelando lá por 30 anos. Se a gente for pegar hoje a realidade, a nossa taxa TR ela está zerada, ela está em 0%. E o IPCA hoje está em 2,89%. Isso é o atual, certo? O que eu verifiquei hoje lá no site do Banco Central. Então, se a gente for utilizar, por exemplo, o sistema SAC, né, que é o sistema de amortização constante, a tabela de amortização constante, que é aquela tabela de financiamento imobiliário, onde você paga mais no início do financiamento e as últimas parcelas já são bem baixinhas, a gente vai verificar o seguinte, ó. Se você for financiar por 30 anos, né, no primeiro ano você vai pagar uma prestação de 17 mil reais, né, somando ali todos os meses, né, os 12 meses vai dar 17.375 reais. Isso utilizando a taxa TR como referência, né, do seu financiamento. E na última parcela você vai pagar no ano R$ 5.412, que é somando ali os 12 meses de parcelamento, correto? Vai dar no último ano, R$ 5.412. Já usando o IPCA como taxa de referência para o seu financiamento, no primeiro ano você vai pagar R$ 16.460, que já é menor que usando a taxa TR, e no último ano você vai pagar R$ 5.382, que é menor também que a taxa TR para o mesmo período, certo? Então, aqui eu montei um gráfico, né, onde a gente tem aqui, ó, o amarelo é o IPCA, a linha amarela é o IPCA, e a linha cinza é a TR. A gente pode ver, ó, que a diferença entre elas, né, de um ano para o outro, hoje, é muito pouco. Você vai ter um descontínuo ali, muito pouco em relação à TR, né, caso você decida pelo IPCA, certo? Mas no final do empréstimo elas já se aproximam bastante. Ó, pode ver que elas quase se tocam no final do empréstimo. Isso é o cenário atual. Mas como eu disse anteriormente, o IPCA, da forma que ele está hoje, não é interessante para o governo. Então o governo ele vem fazendo política econômica para aumentar o IPCA. E a gente ali está numa expectativa muito grande de crescimento econômico acentuado a partir dos próximos anos. E, consequentemente, isso já vai jogar o IPCA para cima. Então, vamos fazer uma situação, certo? Onde a inflação ela aumente um pouco, tá? Vá para a meta de 4,25, certo? Vai chegar na meta, que é o que o governo quer, enquanto que a TR vai acompanhar, vai ter um aumento aí, vamos dizer, de 1%, certo? Vai ficar em 1%, que é uma taxa altíssima para a TR, certo? Deixar bem claro isso, é altíssima para a TR. A gente já vê que o IPCA, no início, ele continua vantajoso, mas no final do período, ó, ele praticamente se equivale à TR, tá certo? Então, a gente consegue ver aí que, caso as coisas andem bem, o IPCA, lá no iniciozinho, nos primeiros anos, ele ainda é vantajoso. Agora, digamos que aconteça uma crise política. Todo mundo sabe que a política brasileira é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer, certo? A gente não pode confiar nos nossos políticos, porque o pessoal lá é meio loucão, correto? E vamos colocar aqui o cenário lá de 2015, né, período de impeachment, inflação altíssima. Naquele período, a gente pôde ver que a inflação ela bateu o teto de 10,71% ao ano, tá? E a nossa TR, naquele mesmo período, ela estava em 0,13%, né? 13,2%, certo? Então, aqui a gente já vê, ó, que num período, num cenário de crise, a IPCA ela explode, certo? Você vai pagar muito mais
né? Olha a diferença dos pagamentos da sua parcela utilizando IPCA em comparação com a TR. Então, qual é a conclusão que a gente tira daqui? Financiamento, utilizando IPCA, ele é bom caso a economia permaneça estável, não haja nenhuma crise. Mas se houver algum tipo de crise, certo? Que descontrole esse IPCA, o seu financiamento ele vai explodir. Ou seja, é uma bomba relógio, você tem uma bomba na sua mão, tá? Então esse vídeo aqui, ele vem para elucidar, né? Dar uma clareza de como escolher, né? A taxa, a sua situação de financiamento. Qual é a melhor? No meu caso, o que eu acho, né? O que é o melhor é a taxa TR porque ela é menos arriscada. O IPCA, nesse caso, ele é muito mais arriscado, certo? Então, fica essa dica para quem principalmente está financiando o imóvel aí pela Caixa Econômica e está na dúvida se escolhe o financiamento usando TR ou escolhe o financiamento usando IPCA. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, certo? Elogio, certo? Perguntas, pode deixar no comentário. Se vocês querem algum vídeo, pode colocar também nos comentários que a gente vai analisando e vai gravando em cima do que vocês forem comentando. Um forte abraço!